Amém, meus irmãos. Vamos para a reflexão da palavra de Deus e o alimento espiritual. Amém. Nossa reflexão de hoje é sobre a importância de confiar em Deus no dia da tribulação. Amém, meus irmãos? Vou copiar aqui, mandar nos comentários o título da reflexão de hoje, em nome de Jesus. Amém? A vida do servo de Deus não está livre de aflições. O próprio Senhor Jesus ensinou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, meus irmãos? A tribulação pode vir de muitas fontes: perseguições, enfermidades, perdas, angústias, provações familiares, dificuldades materiais, injustiças e também grandes acontecimentos proféticos que virão sobre a terra. Porém, o Filho de Deus não deve enfrentar o dia da angústia apoiado em si mesmo. Os homens, os homens ou nas estruturas desse mundo, mas confiando em Deus. Quer dizer, não devemos confiar em si mesmo, né? Nem nos homens, nem na estrutura desse mundo, mas confiar em Deus. A Escritura é a nossa regra de fé e conduta. Ela foi dada por Deus para nos ensinar a corrigir, consolar e fortalecer, a fim de que tenhamos esperança. Os pontos de fé da Igreja de Deus ensinam que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, dada para orientar e ensinar, sendo nossa única regra de fé e conduta. Por isso, este estudo deve ser examinado com atitude bereana, conferindo todas nas Escrituras. O discipulado nos lembra o exemplo dos bereanos, que recebiam a palavra de bom grado, mas examinavam cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Amém, meus irmãos? Nessa introdução, tem as palavras do nosso Senhor Jesus em João 16:13. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não devemos tratar a aflição, né, as aflições, as tribulações, como um sinal ruim ou como algo extremamente ou unicamente desagradável, mas costumo dizer que toda tribulação, toda aflição é oportunidade de se amadurecer na fé, de se praticar a fé, de se viver da fé, de experimentar realmente na prática o que é depender de Deus. Né? E o primeiro padrão que nos é ensinado é que no mundo teremos aflições. Hoje podemos vencer as aflições desse dia, né? Do dia de hoje, do presente, mas não devemos baixar a guarda, acreditando que foram as últimas tribulações ou aflições dessa vida, né? Como fez o profeta Elias, quando venceu, né, em Deus, o desafio de qual é o Deus verdadeiro, em que o fogo desceu e Deus respondeu, Baal se silenciou, não respondeu, e o Deus de Israel respondeu, queimando todo o altar e lambendo a água em volta do altar. E depois, em seguida, ele, pela permissão de Deus, convocou o povo a eliminar os mais de 450 profetas, sacerdotes, né, de Baal. E aquele momento foi
um momento de grande sinal para o povo de quem é o Deus verdadeiro. Foi um momento em que o profeta acreditou que ali se encerrava aquela batalha espiritual, em que conseguiu provar que Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus verdadeiro, é Ele que cuida, é Ele que nos sustém, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém o fôlego da vida, é Ele que nos capacita para cumprirmos com nossos compromissos, é Ele que nos faz aprender coisas novas, é Ele que nos direciona em toda boa obra. E dele devemos não só temer, mas aprender a depender dele. O justo viverá da fé. Essa passagem, embora tão conhecida, mas ela é pouco entendida. O justo viverá o quê? Da fé. Viver da fé é andar na contramão. É não depender das certezas dos homens. É estar na contramão da alegria, da fé, da segurança. Quantos homens confiam em armas, em inteligência, em estrutura, em dados, em estatísticas, nós confiamos em Deus. Não dependemos das estatísticas. Um exemplo, a probabilidade de cura de um câncer em uma metástase alta, com 15, 20%, 5% de cura, e mesmo assim, nós entramos em contato com testemunhos de pessoas curadas de um câncer terminal. Qual era a base humana para se acreditar naquela coisa? Não existia, porque não vivemos segundo a, as definições desse, né? As perseguições podem vir de várias formas, né? Perseguições, enfermidades, perdas, angústias, provações familiares, dificuldades materiais, injustiças e também de grandes acontecimentos proféticos e sinais da volta do nosso Senhor Jesus não são sinais agradáveis. Em grande maioria, quando se diz em relação aos acontecimentos desse mundo, nós sabemos que as coisas irão afunilar, irão estreitar, cada vez mais será difícil viver a plena liberdade da nossa fé. O mundo cada vez mais vai trabalhar contra a nossa fé, e isso é sinal da volta do nosso Senhor Jesus. O terremoto trágico que aconteceu na Venezuela é um sinal da volta de Jesus, é um sinal, digamos, agradável aos olhos, aos sentidos, como seres humanos? Não. Mas espiritualmente, temos que entender os sinais e cada vez mais nos esforçarmos para estarmos no livro da vida. Isso que importa. Se for necessário perdoar, perdoe. Se for necessário pedir perdão, peça perdão. Se for necessário viver em paz com todos, viva em paz com todos. O importante é não perder, não tirar o nosso nome da vida. Viver em justiça, viver em fé. As aflições virão, mas grande e poderoso é o Deus que nos sustenta. Eis hoje todos nós aqui presentes, sobreviventes, vencedores de muitas tribulações do passado, e hoje estamos aqui
E quem nos deu a vitória? Foi nós mesmos? Foi o homem? Mesmo quando aparentemente a vitória vem do recurso humano, vem do homem, mesmo assim, veio do Senhor. Através do homem, mesmo assim, vem do Senhor. Tudo que é bom, tudo que é agradável, vem. O que é o dia da tribulação? O dia da tribulação é o tempo em que a fé é provada. Pode ser uma tribulação pessoal, quando o servo passa por dor, escassez ou perseguição. Pode ser uma tribulação coletiva, quando a igreja sofre oposição. Pode também apontar para tempos proféticos de angústia antes da manifestação plena do reino de Deus. A palavra de Deus diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24, versículo 10. O dia da tribulação revela onde está firmada a nossa confiança. Se a casa foi edificada sobre a rocha, ela permanece. Se foi edificada sobre a areia, ela cede. Nosso Senhor Jesus nos ensinou: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, se assemelhar-se-á ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, versículo 24. No discipulado, ao tratar sobre falsas esperanças, é lembrado que muitos podem entrar em desespero quando a tempestade chegar, porque edificaram a fé sobre ensinos sem base bíblica e não sobre a palavra. Então, meus irmãos, o dia da tribulação é tempo em que a nossa fé é provada. Se a nossa vida está plenamente firmada na palavra, no ouvir, no falar, no praticar, no pensar, no calar, no falar, no agir, na intenção. Se tudo isso está de acordo com a vontade de Deus, você está firmado na rocha. Mas se o nosso coração, se o nosso agir, se a nossa confiança está em coisas ligadas à areia, a construir na areia, em certeza dos homens, nem que seja lá no fundo, mesmo assim estamos na areia. Às vezes, a fé ela é declarada, ela é confessada, ela é exaltada, homem. Ela é louvada, ela é pregada, mas na hora que acontece mesmo, na hora que vem a tribulação, ela se desespera, ela se angustia, ela procura soluções humanas em primeiro lugar, ela confia na solução humana, ela se abraça na solução humana e diz: Deus vai agir através disso. Será que é assim? Não que Deus não vá usar aqueles que ele envia, pode ser um médico, pode ser uma ajuda entre os gentios. Assim como Deus, no passado, enviou Ciro para libertar o povo de Israel. Mas a questão é no íntimo. Aonde nos abraçamos em primeiro lugar quando a angústia chega? Foi no braço, foi na inteligência, foi nos recursos materiais, foi no recurso financeiro, ou foi no Senhor? Para onde foi o teu clamor no primeiro contato com a tribulação? É aí que está a resposta. É uma resposta que está no íntimo de cada um de nós.
Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. A gente pode, sim, a princípio, se angustiar, se desesperar. Mas o exercício tem que ser feito, mesmo que ainda no momento não se creia como é esperado, né, como é desejado. Confiar a princípio no Senhor, correr para o Senhor. Quando uma criança ela é afligida, ela é atacada, ela corre imediatamente para os pais ou para os responsáveis. Ela não vai pensar em quem ela vai. E é essa a meta da nossa fé. Eu gosto de trazer exemplos de mim mesmo. Já me vi em vários tipos de situações em que minha fé foi provada. Teve situações que de primeira confiei no Senhor, Deus respondeu, isso muito me alegrou. Teve situações que de primeira mão eu não confiei no Senhor, procurei os recursos, quer dizer, eu estava bem naquele momento. Não. O Espírito falou, ouvi e recorri ao Senhor, pedi perdão e Ele interviu. É essa a batalha do nosso ser, todo santo dia. O dia da tribulação revela onde está firmada a nossa confiança. Às vezes a confiança no Senhor é o último recurso. Como no mundo falam, pejorativa. Agora, entre aspas, agora está na mão de Deus. Não é assim que o mundo reage quando os recursos materiais, humanos, intelectuais cessam? Olha, não há o que fazer. Está na mão de Deus. No tom de quem diz, já era, perdemos, acabou. Mas para nós, ela é a primeira opção. Não importa as circunstâncias, eu confio no Senhor. Tem recursos? Amém, mas eu confio no Senhor. Se Ele não abençoar esses recursos, nada vai. Quando Deus não abençoa, não há o que fazer. Homens poderosos morreram de doenças simples. Tinham recursos, muitos recursos, acesso aos melhores médicos, se for em outras situações, os melhores advogados, mas se Deus não der a favor, nada irá. Quantas vezes Israel esteve em desvantagem numérica em batalha e o Senhor deu a vitória. Um dia, Senhor, nosso Deus, enviou apenas 300 contra o forte exército assírio. Ah, não, não é o assírio. Esqueci qual é o povo da época. Acho que é os moabitas, não estou lembrando. Está quase na ponta da linha. Mas eram muito mais numerosos e capacitados e bem armados. O Senhor deu vitória para os 300, isso, os midianitas. Obrigado, irmão. Os midianitas. O gigante estava muito mais à frente, humanamente falando, que Davi. O Senhor decidiu dar vitória a Davi, que pôde fazer os recursos do gigante. A sua experiência, a sua capacidade, a sua força, seus instrumentos. Aos olhos humanos, Deus deu para Davi uma funda e 5 pedras. Isso me lembra a fé do tamanho de um grão de mostarda. É suficiente.
Às vezes, as nossas dificuldades, ela tem uma aparência imponente e aparentemente parece que Deus nos deu algo muito simples para vencer, assim como deu para Davi, 5 pedras e uma funda. Mas, Senhor, só isso. Mas, Senhor, isso é pouco. No caso de Gideão, apenas 300. Porque se Deus der humanamente algo superior, para quem vai a glória? Para Deus ou para o homem? Porque devemos confiar em Deus. A confiança do servo não está baseada em sentimentos, mas no caráter de Deus. O Pai é o único Deus verdadeiro, soberano, justo e fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, versículo 19. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. O homem pode falhar, governos podem cair, recursos podem faltar, mas Deus permanece fiel à sua palavra. Se estamos vivendo segundo a palavra de Deus, Ele será fiel conosco até o fim. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O mesmo Deus que foi fiel à nação de Israel, que exaltou nosso Senhor Jesus, que andou com Abraão, que abençoou Jacó, que agiu através dos apóstolos com poder e autoridade. Esse é o nosso Deus. É nele que deve repousar lá no fundo a nossa verdadeira segurança. Então, não pode ser um recurso como se fosse colete, um colete de emergência no barco. Ele não deve ser uma boia para não morrer afogado, o último recurso. Não. Nosso Senhor deve ser o próprio barco e o dono do mundo. Ele é fiel. Tudo nesse mundo falha, passa, envelhece, quebra, enferruja, fica debaixo de poeira. Mas o nosso Deus não. Estamos aqui falando de exemplos de fé de mais de 7.000 anos atrás. Veja o quanto Deus os exaltou perante os homens, sendo exemplos de fé, os heróis da fé. Não devemos ser guiados pelo sentimento, mas pela sua palavra. Eu não estou sentindo que Deus respondeu, eu não sinto, eu sinto. Esqueça isso. O que importa é, estou de acordo com a palavra de Deus, estou aprovado diante de Deus, estou vivendo como Ele quer que eu viva. Se sim, seria abençoado na terra. Maldição, a condenação, o pecado não está sobre mim. Mas se estou com um fio de sujo na minha veste branca, se eu estou escondendo pecado, se eu estou justificando erro, se eu estou glorificando o passado, se de alguma forma eu não estou vivendo de fato a nova criatura, mas a velha com uma nova roupa, uma pessoa melhor, travestido de igreja de Deus. Não. Nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, os irmãos
completem no chat. Porque Deus conhece o fim desde o princípio. O servo de Deus não vive dominado pelo medo do futuro. Deus conhece todas as coisas e revelou em sua palavra aquilo que precisamos saber para permanecer firmes. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Este ponto da reflexão é muito importante para o entendimento profético. O discipulado ensina que a palavra profética é como uma candeia que ilumina em lugar escuro e que os servos de Deus devem estar atentos às palavras proféticas. Assim, no dia da tribulação, o crente não deve ser guiado por boatos, medos, teorias humanas, mas pela luz das Escrituras. Amém? O entendimento profético nos faz peneirar rumores, ameaças desse mundo, entre aspas, garantias desse mundo, teorias de conspiração exageradas, teorias desses falsos profetas, pastores de YouTube, que falam que a IA vai dominar, e chip na cabeça, vão ler pensamento, tudo isso não tem base profética. A palavra de Deus diz que o conhecimento se multiplicará. Mas as escolhas dos homens é que ainda são os personagens principais deste palco. Se o homem decide ignorar a vontade de Deus, ele será agente do caos, será agente do pecado, colherá os frutos do pecado, caminhará para a morte, terá muitos problemas nesse mundo. Mas se o homem decidir fazer a vontade de Deus, ele estará do outro lado, sendo luz que ilumina em lugar escuro, luz do mundo, sal da terra. O homem continuará a ser o personagem abaixo de Deus principal dessa batalha. Não vai ser a IA, não será as máquinas. A China não vai dominar o mundo. O que realmente vai acontecer está nas profecias. Muitos acontecimentos catastróficos sobre os gentios, que o Senhor irá liberar esses castigos, ainda iremos assistir. Mas muitos. Não será, infelizmente, não será o último terremoto. Tem esse El Niño, super El Niño, que é anômalo. Os profissionais do clima não conseguem explicar por que desse super El Niño. Não consegue explicar a fenda no fundo do Oceano Pacífico acelerando a sua abertura em tempo real. Os terremotos cada vez mais frequentes, eles não conseguem explicar porque eles não têm a profecia. Por isso é importante os apóstolos e os profetas, e a pedra angular é quem? É Cristo. Devemos ser entendedores da doutrina, da profecia, e o nosso Senhor Jesus é o que regula esse entendimento. Bem? Porque Deus não abandona os seus servos. O Senhor Jesus prometeu estar com seus discípulos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Essa promessa não significa ausência de lutas, mas presença fiel no meio delas. A Igreja do Nosso Senhor enfrentou perseguições, apostasia, tribulações, oposição, mas Cristo não abandonou seu povo. O discipulado recorda que Jesus prometeu que as portas do Hades não prevaleceriam contra a sua igreja e que estaria com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, é Ele que anda entre os castiçais de ouro e entre os 7 anjos da igreja. Apocalipse capítulo 1. Ele sonda, ele acompanha. É Ele, abaixo de Deus, o dono da igreja. É Ele que coloca, que remove, que abençoa, que castiga. Amém? Exemplos bíblicos de confiança no dia da tribulação. Jó, confiança mesmo sem entender. Já perdeu bens, filhos e saúde, mesmo assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, versículo 15. Amém? Já não compreendia tudo o que estava acontecendo, mas sabia que Deus era justo. Isso ensina que confiar em Deus não significa entender todas as circunstâncias, mas permanecer fiel, mesmo quando não entender. É um erro cobrar de Deus, praticamente cobrar de Deus, entender o que está acontecendo para depois crer no agir dele, como se fôssemos o regulador da relação. É confiar, mais uma vez, confiar, mais uma vez, confiar. Não, mas não faz sentido, não deveria ser assim, por que está acontecendo isso? Confia. Examina-se, cada um, examine cada um a si mesmo, sempre. Não é apenas isso, mas é a primeira coisa a se fazer. Amém? Continuando, só um momento. Promessas para o dia da noite. A palavra de Deus está cheia de consolo para os que confiam no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Tem que confiar. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Salmo 37, 5. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. O justo passa por aflições, e aflições, muitas vezes, nós não temos previamente o entendimento do que está acontecendo, por isso que é aflição. A gente não consegue entender e fica aflito, não sabe se está em pecado ou se está sendo provado na fé. Começa aquele exercício de examinar a si mesmo, de se permitir ser moldado pelo Senhor. Então são angústias, aflições. Na maioria das vezes, nós vamos entender o que realmente Deus fez na nossa vida depois que tudo isso passa. Assim como José, quando fez as pazes com os irmãos, ele foi entender que tudo aquilo foi necessário para que ele fosse para o Egito e ali salvasse, humanamente falando, salvasse a sua descendência da seca. Depois de 20 anos, ele foi entender tudo o que estava acontecendo com ele. Obedeça, sirva. Aplicação prática para o discípulo.
No dia da tribulação, o discípulo deve. São 10 passos. 1. Examinar sua vida diante de Deus. 2. Arrepender-se de todo pecado conhecido. 3. Fortalecer-se diariamente na palavra. 4. Orar com perseverança. 5. Não abandonar a congregação dos santos. 6. Guardar os mandamentos de Deus com amor. 7. Conservar a fé de Jesus. 8. Não confiar em falsas promessas humanas. 9. Esperar com paciência a volta visível de Cristo. 10. Lembrar que a recompensa está na ressurreição e no reino. A confiança em Deus deve ser cultivada antes do dia mau. Quem espera a tribulação chegar para buscar fundamento pode estar despreparado. Agora é o tempo de acreditar, de edificar sobre a rocha. Devemos estar sobre a rocha primeiro, antes das ondas e o vento chegar. Se não tivermos em cima da rocha, ou as ondas e o vento irão nos afetar. Amém? Vou colocar aqui no chat, a pedido da irmã, as 10, o check-out, né, da fé. Está aí no chat para os irmãos. Amém? É um bom exercício diário. Amém, irmã Graça. Isso deve ser feito sempre que o Espírito tocar para fazer. Sempre. Não é se examinar quando a tribulação vem. Não é se preparar quando o desafio chega. É prontidão como um soldado sempre pronto. Porque o inimigo está sempre ao derredor. A nossa carne peleja contra o Espírito. Ela diz que ela quer distorcer o que chega nos nossos ouvidos, ela quer distorcer o entendimento que nos é dado, ela quer distorcer relações, ela quer cortar, dividir a igreja. Quando a igreja é dividida, a derrota é de todos os envolvidos. Amém? Então, meus irmãos, obrigado por acompanhar até aqui. Mais uma vez eu tive que resumir a reflexão da palavra hoje. Senhor, glória a Deus, deu entendimento para resumir em tempo real aqui para os irmãos. O estudo é bem maior que isso. Mas foi passado que o Senhor quer passar para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na noite. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da noite, e conhece os que confiam. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Amém, meus amados? Então, louvado seja Deus por esse entendimento que nos é dado, pelo pão dessa palavra que foi partilhado. E paz seja com